continuidade ao nosso estudo, vamos ver as leis ponderais, né? Estequiometria, a gente estava vendo, ela tem uma sequência que é importante ser vista na sequência, porque estequiometria é um conteúdo que envolve muitos cálculos. Então, é importante ver a sequência, depois testar o que você aprendeu através das contas, para a gente poder seguir. Então, as leis ponderais. O que são leis ponderais? As leis ponderais, elas são as leis relacionadas à quantidade de massa de uma substância na reação química, tá? Ela se dá de três formas: através da lei de conservação de massa de Lavoisier, através da lei das proporções definidas e a lei de proporções múltiplas de Dalton, tá? A lei de conservação de massa de Lavoisier, ela diz o seguinte: o que Lavoisier fez? Ele fez inúmeras experiências que pesavam os participantes de uma reação química antes e depois. Ele observou, por exemplo, por um dos experimentos que ele fez com o óxido de mercúrio, que a massa do óxido de mercúrio era igual à massa do mercúrio mais do oxigênio após a reação acontecer. Então, a massa do reagente é igual à massa do produto. Foi isso que Lavoisier entendeu. Ele falou o seguinte: ele verificou que a massa total do sistema ela permanece inalterada quando se trabalha com sistemas fechados, tá? Sendo assim, conclui-se que a soma total das espécies envolvidas, dos reagentes, é igual à soma das espécies envolvidas, produzidas nos produtos. Isso tem que ser sempre em um sistema fechado. Então, se eu tiver uma reação de A mais B formando C mais D, a soma de A mais B vai ser igual a massa de C mais D. Então, eu vou ter essa relação aqui, certo? Então, em um caso prático, se eu tenho 56 gramas de óxido de cálcio, eu vou ter mais, reagindo com 18 gramas de água, eu vou produzir 74 gramas de hidróxido de cálcio. Como que eu verifico isso? Se a gente lembrar das massas das substâncias, a gente verifica que isso é verdade, né? Cálcio é 40, né? Deixa eu fazer a continha aqui, 40 mais o do oxigênio, que é 16, né? Então, 40 mais 16, eu vou ter aqui os 56. Da onde saiu esse 56, né? Eu vou ter os 56. A água, eu tenho o hidrogênio. Cada hidrogênio tem a massa 1, 2 hidrogênios vai ter a massa 2, né? Mais o oxigênio, que é 16, né? Então, aqui mais 16, eu vou ter lá os 18. Eu vou ter 18, certo? Então, da onde saiu esses valores foram dos cálculos das massas através das massas atômicas desses elementos. Então, eu vou ter 74. E eu vou produzir 74. Da onde saiu 74? Novamente, ó, 40 mais... Isso aqui tá parecendo um vezes. Deixa eu colocar um mais aqui. Mais... Aqui eu tenho 2 vezes oxigênio, então a massa do oxigênio é 16, mais 2 vezes 16, certo? 6. Ok? Mais 2 hidrogênios aqui, então mais 2 vezes 1 vai dar 2. Então, somando isso aqui, ó, eu vou ter lá 2 vezes 16, 32, com 40, 72, mais 2 eu vou ter os 74. Então, é daí que surgem esses valores. Então, eu provo para vocês que as massas dos constituintes aqui, elas foram conservadas. Eu tinha 74 aqui, somando esses dois, eu passo a ter 74 aqui, fazendo a soma do hidróxido de cálcio aqui. Então, a lei de Lavoisier ficou conhecido como na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? Essa aí,
Quer dizer, ou seja, ou se transforma em uma substância química, pode se transformar também em uma outra substância química com a massa conservada, ou pode se transformar também em energia, tá? Lembrando que massa se transforma em energia, se a gente lembrar da teoria de Einstein, né? Energia é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado. O Proust, ele analisou diversas substâncias e descobriu que a proporção das massas também era constante, independente do processo obtido. Aí a gente vai ver isso através de um quadrinho aqui onde eu tenho o processo de formação de água. Eu tenho aqui a água, 4,5 gramas de água, eu utilizei 0,5 gramas de hidrogênio e 4 gramas de oxigênio. Se eu fizer uma proporção entre aqui hidrogênio e oxigênio, eu vou encontrar 1/8. 0,5 dividido por 4. Se eu multiplicar isso aqui por 2, o que vai acontecer? Eu vou ter uma proporção aqui, ó. Se eu multipliquei por 2, eu vou ter que multiplicar todo mundo por 2. Então, multiplicando aqui por 2, eu vou ter 1, multiplicando aqui por 2, eu vou ter outro. 8. Então, se eu fizer a mesma proporção, eu vou ter a proporção constante de 1/8. Novamente, eu multipliquei aqui por 2 e eu vou fazer a mesma coisa com as substâncias que eu tenho. Ó, de 1 passou para 2, de 8 passou para 16. Então, aqui, 2 dividido por 16 também dá 1/8. Então, a proporção, utilizando diferentes massas dos meus reagentes, eu vou ter a mesma quantidade, eu vou ter a mesma razão, certo? Ela vai ser constante. Essa é a ideia da lei de Proust. Então, toda substância possui uma proporção em massa constante em sua proporção. Mas atenção, eu não posso fazer aqui, ó, multiplicar aqui por 2 e deixar aqui como 4. Tem que ser proporcional para todos os componentes daquela substância, tá? A lei de Dalton, que é a próxima, ela diz o seguinte: Dalton ele deu muitas contribuições para a química. Ele tem a teoria do modelo atômico, ele tem e algumas muito tão valiosas quanto a que baseiam a química hoje, entendeu? Então, Dalton criou a teoria de proporção múltipla, onde ele disse que se eu mantenho constante uma das substâncias participantes de uma reação e mudo a proporção de outra, eu posso criar uma nova substância. Olha só, formação do monóxido de carbono. Eu tenho um carbono para meio oxigênio, formando um monóxido de carbono. O dióxido de carbono, eu tenho um carbono para um oxigênio, formando um monóxido de carbono, um dióxido de carbono. Então, eu mudei a proporção aqui, eu formei substâncias diferentes. Essa é a ideia da lei de Dalton. Isso aqui é muito visto quando você forma óxido. Por exemplo, você tem condições constantes de nitrogênio variando o oxigênio e você vai formar óxidos diferentes em proporção diferente. Por exemplo, 28 gramas de nitrogênio, 16 de oxigênio, forma o óxido de dinitrogênio, proporção 2:1. 28 gramas de nitrogênio, 32 gramas de oxigênio, você vai formar o dióxido de dinitrogênio, proporção 2:2. 28 gramas de nitrogênio, 48 gramas de oxigênio, você vai formar o trióxido de nitrogênio, proporção 2:3. 28 gramas de nitrogênio, 64 gramas de oxigênio, você vai formar o tetraóxido de nitrogênio na proporção 2:4. Então, a teoria de Dalton, ela diz que a massa dos de uma massa dos reagentes de um deles for constantes, a massa do outro reagente e dos produtos vão variar. Basicamente é isso. Eu mantive essa daqui constante, variei essa daqui, eu vou variar as formas, consequentemente, eu vou variar a massa de cada um desses produtos formados. Como simplifica
a lei de Dalton, quando dois elementos formam duas ou mais substâncias compostas diferentes, se a massa de um deles permanece fixa, a outra irá variar em relação ao número inteiro e pequenos. Então, essas seriam as leis ponderais, tá? É uma visão teórica delas, tá? Eu agradeço por terem assistido a aula, peço que dê um like no vídeo, caso vocês queiram, compartilhe, deixe as dúvidas, sugestões, dúvidas em algum conteúdo que foi explicado na aula, deixa nos comentários. Eu vou deixar a playlist desse estudo de estequiometria na descrição do vídeo. É importante assistir na sequência para vocês consolidarem o conhecimento de vocês e entenderem melhor, tá? E caso vocês queiram também, pode me seguir lá no Instagram, Prof. Ângela Ferreira. Muito obrigado.